Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje vamos falar sobre uma rede de blockchain que está sendo criada no Brasil, com um propósito específico para o mercado financeiro, sendo criada dentro de uns entes muito importantes, os pilares mais importantes do mercado financeiro brasileiro, a Núclea. Para quem não conhece a Núclea, já vou deixar um i aqui, durante o vídeo a gente vai falar bastante também, é uma das principais registradoras do Brasil. Tudo que tem lá de cartão, praticamente 90% do cartão de crédito, tudo que é boleto, passa por ela para fazer sua liquidação e registro. Então, assim, todo mundo já interagiu com ela de alguma forma, e ela tem uma área lá que foi criada há um tempo atrás para criar uma blockchain de uso específico, para tokenizar as coisas, para melhorar os processos dela. Uma coisa muito interessante e que a gente vai saber muito mais sobre isso agora nessa conversa com o Leandro Pereira, que é Head de Tech de Digital Assets da Núclea. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo bem? Round 2. Round 2, exatamente. Eu sempre falo que quem vem aqui uma vez, vem várias, né? A segunda, eu espero que sejam várias para frente também. Claro, quando você veio para cá, você não estava ainda na posição que você tá hoje, né, Leandro? A gente conversa até relativamente frequente aí nos grupos e tal, e você está numa posição hoje bem interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho o que te levou a entrar nessa posição que você está hoje, por que você está, porque você é uma empresa gigante. Eu não vou dar spoiler, mas você já conta tudo agora, vai. Bom, obrigado aí de novo, Gustavo, pelo convite. Eu acho que da última vez eu estava na PaySafe, né, que eu cuidava da área de pagamentos, o wallet para a parte de cripto, né, mas eu já estava ali na transição, eu acho que quase na Núclea, né, e logo depois eu saí, aceitei aqui o convite, né, para integrar aí essa área, né, de ativos digitais, né, que é bem nova na Núclea. Eu sou o líder técnico, né, da tribo, né, de novos ativos e tokenização, que é como a gente chama aqui. E, bom, a Núclea, para quem não conhece, todo mundo usa a Núclea todo dia, né? Eu acho que é a maior empresa menos conhecida que existe, né? A Núclea, ela é muito conhecida no mercado financeiro ali, entre os bancos, né, entre instituições financeiras, mas no público em geral ela não as pessoas eu acho que não ouviram falar, né? É uma empresa que já tem mais de 20 anos, é a antiga CIP, né, a Câmara Interbancária de Pagamentos, né, que conecta basicamente todos os bancos, né, instituições na parte de registro e liquidação. Por exemplo, sempre que você paga um boleto, você está usando a Núclea, né, 100% dos boletos são registrados aqui. O TED é da Núclea, né, a Núclea que faz toda essa liquidação, né, do TED. Um pouco aí mais ou em torno de 90% das transações de cartão de crédito no Brasil, tá? Tem bastante coisa, né? Então a gente atende mais ou menos uns 600 grupos econômicos, né, com as soluções que a gente tem. Não é só a parte de registro de liquidação, tem também a parte de dados, né? Tem outras áreas aqui, que nem a tokenização agora, por exemplo. A gente tem em torno aí de 1.600, um pouco mais, né, de empresas desse setor, né, que são clientes da Núclea. Mas é uma empresa que gera muito valor, né? O ano passado, se eu não estou enganado, a gente transacionou em torno aí de 18 tri de reais, né, aqui na Núclea. Isso é 2 vezes o PIB do Brasil. Então, é um alicerce ali muito forte, né? É um terceiro de confiança do mercado, né? E aí, só pegando esse ponto, e aí é um desafio gigante você entrar numa posição que você for de líder técnico na parte de ativos digitais, né? Que eu imagino que seja uma novidade, não uma novidade do sentido de que vocês não estavam olhando, que a Nuca nunca olhou, isso daí não olhou, mas assim, em termos de implementação, em termos de foco, em termos de uma coisa que está começando ainda, né, Leandro? A história de blockchain, né, e tokenização na Núclea, ela começou lá no final de 2022, início de 2023. Eu não estava na empresa, né, com a área de inovação, onde começaram ali alguns estudos sobre como a Núclea poderia participar, né, dessa frente, né.
desse mercado usando essa tecnologia, quais ali os casos de uso poderiam ser explorados, etc. E aí, um pouco mais ali para o meio de 2023, essa área foi criada, né, aí foi criada uma área específica, né, de tokenização em novos ativos, né, que é como a gente chama, que também está parte do imobiliário, consórcio, tem outras coisas ali dentro, né, desse novos ativos que a gente está explorando. Eu entrei logo que começou, né, a área começou com o César Kobayashi, aí, que você deve conhecer, que é o meu par na tribo, né, ele é o líder de negócios, eu sou o líder técnico, e aí são esses dois times que integram basicamente tudo que a gente faz, né, nessa frente. O que a gente está fazendo hoje, né, que é o que a gente acabou de lançar, na verdade, que é a Nuclear Chain, né, que é essa rede, né, para o mercado que a gente construiu junto com a MobUp e com a Parfin, ela saiu ali de um planejamento, mais ou menos na época que eu entrei na Nuclear, né, que foi setembro do ano passado, e aí teve uma RFP para o mercado, a gente avaliou, né, várias soluções, né, vários fornecedores, para entender ali como que a gente construía aquilo que estava sendo desenhado, né? Acabamos selecionando, né, a MobUp e a Parfin com a solução da Rails, né, que é essa rede, vamos falar híbrida deles, né? Ela é ali público-privada. E começou a implementação, como a gente estava falando aqui, né, antes do podcast começar, né? Tem ali aqueles desafios, né? Porque esse setor ele ainda não vê essas tecnologias de uma forma muito maduras, né? Ainda tem muito POC, né? Muita prova de conceito, muita experimentação. E a gente, na verdade, já tem alguns projetos, né? A rede está em produção, a gente construiu alguma coisa para ser, se não for uma das primeiras do mundo, é a primeira do Brasil, que é uma rede de mercado, né? Uma blockchain privada, vulgo DLT, para servir instituições financeiras, tokenizadoras e todo esse ecossistema de mercado financeiro. Mas essa visão de tokenização da gente, ela vai um pouco além. A gente está explorando também outros segmentos, né, onde que o uso de blockchain pode ser implementado, como que a gente pode pegar modelos também existentes, né, do lado ali de blockchain pública, né, permissionless, e aplicar, né, dentro de um ambiente regulado, com uma governança forte, um controle ali mais institucional. Tá. A gente estava conversando antes, acho que é uma coisa que vale a pena explorar quando a gente está falando em até arquitetura da rede, Leandro, que você comentou como é que vocês fizeram a arquitetura da rede aí de vocês, até por conta de privacidade, né? Para que um ator não saiba o que o outro está fazendo, né? Aquela grande discussão que a gente sempre tem, o banco A está fazendo uma operação com o banco B, mas o banco C não pode saber. Como é que você organiza isso dentro de uma rede, né? Dado que quando a gente vai falar de blockchains públicas, é tudo transparente, todo mundo pode olhar, mas a ideia aqui é uma blockchain não permissionária, onde você vai ter que endereçar isso daqui aqui dentro. Como é que foi o endereçamento disso? Como é que vocês resolveram dentro da rede essa questão de privacidade aí? A privacidade e a interoperabilidade, elas são os dois principais pilares, né, dessa arquitetura que a gente montou, dessa infra, né? Vamos chamar de infraestrutura, tá? Hoje eu acho que todo mundo pega muita referência do que está acontecendo no Drex, né? A gente, inclusive, participa do Drex com o Bradesco, no consórcio com o Bradesco, e a privacidade, eu acho que é um ponto ainda mais importante do que a própria interoperabilidade, né? Porque a interoperabilidade, no fim do dia, talvez você não consiga ali uma solução ainda 100% on-chain, né? Mas você consegue ali soluções intermediárias, como a gente hoje tem o on-chain e tem também o híbrido, né, que é através de um outro elemento que a gente construiu aqui. E agora a privacidade era um ponto muito, muito importante na decisão, né, de quem vai construir isso com a gente. Né, quem tem realmente uma solução que ela também não seja tão complexa, né, porque tem esse componente hoje. Né, tudo que você vai implementar, utilizar, a gente ainda está naquela época lá dos anos 90 na internet, né? Você precisa ter muita gente que entende daquele
cenário para poder, tecnicamente, desenvolver, implementar. E a gente buscou realmente uma solução que tivesse ali um pouco mais de foco para uma implementação rápida, né? Que não demandasse ali tanto esforço técnico hoje do nosso lado, né? Porque a gente ainda está construindo esse time também. A gente fez um negócio até bem legal no início aqui, que depois eu falo, quando a gente começou a contratar ali o time de desenvolvedores, de pessoal mais técnico, né, da tribo. E na época que a gente olhou, a solução da Rails era a que mais acomodava, né? Até na época da RFP se chamava Parchain, né? Mudou para Rails agora recentemente. E funciona como basicamente é a ideia da Nuclea Chain, né? Você tem a Núclea como operador, que no futuro podem ter outros, tá? A gente não descarta isso. E cada participante dessa rede tem seu nó privado, né? Que é uma privacy ledger. Então, tudo que acontece naquele nó, ele é acessado pelo dono do nó, pelo participante. E aí, através de bridges, né, na commit chain, que é como a Rails chama, né, esse componente do produto, que hoje a gente está utilizando o Bezo, por exemplo, tá? Mas podem ser utilizados ali outras arquiteturas EVM, outras soluções. Você só consegue realmente ver aquilo que você está transacionando com outra pessoa e vice-versa. Então, você tem, por exemplo, o participante A e o participante B. Se tem uma transação entre os dois veem aquela transação. Se os outros participantes não estão naquele fluxo, você não tem como mapear, né? Então, a gente está começando a analisar tudo isso, né? A gente acabou de subir a rede, né, para produção. A gente está agora fazendo um piloto ali, uma validação, né, com a Amify, né, que é uma tokenizadora, tokenizando ali inicialmente duplicata, né, e depois a gente já começou uma frente para criar ali novos ativos, né, recebível de cartão, CDB, e por aí vai. Então, a Amify, por exemplo, tem um nó privado dela. E aí, alguns outros bancos que estão começando a entrar na rede, né, eles vão ter um nó privado deles. E qualquer transação que ocorra ali, né, naquele pedaço da rede, é visível somente por quem está operando aquele nó, não os outros. Então, a privacidade ela funciona ali de uma maneira muito, muito preto no branco, né? Ela é muito objetiva. É uma tecnologia nova, né? A gente, como eu te disse, a gente acabou de subir, né, a rede. Está começando ali os primeiros testes, né, mas em produção com a Amify. E até agora tá indo muito bem, a velocidade tá legal. Assim, esse componente de privacidade a gente ainda está refinando, né, até porque só tem um mesmo ativo ali. Na verdade, tem dois, né, que é a Núclea, a gente é um participante da rede também, né, e tem a Amify, então a tokenização, na verdade, acontece, o registro, né, tokenizado na nossa Privacy Ledger, e ele é teletransportado ali para a Privacy Ledger da Amify, né, e aí dali para frente a Amify disponibiliza aquele token, né, como referência na plataforma dele para o ativo que está sendo tokenizado. Entendi. Uma coisa que a gente sempre que a gente puxa essa conversa de privacidade, para mim, tem outro ponto que é o ponto da componibilidade, né? Assim, das redes blockchains públicas, né? Então, assim, você tem essa falsa privacidade que a gente acha que tem, mas que não tem, mas ao mesmo tempo você tem uma componibilidade alta porque é tudo público, tudo aberto, todo mundo vê tudo. No caso aqui, vocês abriram mão dessa componibilidade, de certa forma, para ter essa privacidade, tá certo eu dizer isso? Num primeiro momento, sim. Tá? A maneira que eu enxergo isso, e até a gente trabalha isso muito junto lá da Parfin, né? Que é tipo, como é que a Rails vai evoluir? Né? Como é que está esse roadmap? E a Rails ela está buscando justamente um ambiente um pouco híbrido, né? Você vai ter a rede pública da Rails e você vai ter as subnets. Por exemplo, a Núclea é uma subnet, né? E essa subnet é privada. E aí você vai conseguir interoperar, né, com outras subnets usando esse ambiente público, né, essa rede pública.
Isso hoje já dá para fazer, né? A gente já conseguiria fazer independente da Rails já estar público ou não. A questão é precisa, né? A questão é tipo qual caso de uso real que vai gerar algum volume, ou que vai trazer realmente algum ganho, né? Interessante para o negócio, porque tem muito essa eu vejo um pouco essa questão do tipo, vamos fazer alguma coisa, mas ninguém sabe exatamente para que aquilo serve, né? É aquele papo que a gente estava falando, né? O mercado, é importante esse movimento de muita gente entrar no mercado agora, de trazer soluções, entender casos de uso, mas a gente hoje está buscando casos de uso que realmente param em pé, né? Não adianta você querer fazer um caso de uso para gerar um PR, né, uma matéria ou falar em algum evento, mas aquilo, se você for observar a longo prazo, não vira. Não para de Né? pé. Então a gente está tentando ali ser bem objetivo no uso desse ambiente, né? Eu acho que tem várias etapas. O primeiro foi construir a rede, a gente construiu. O segundo é justamente entender como é que a gente faz essas interoperabilidades, né? Tem esse outro elemento que até a MobUp está construindo, que é o orquestrador, né? Que é um elemento que a gente não abre mão, ele é ponto-chave nessa arquitetura, que ele conecta justamente os sistemas de legado, né? Ele conecta outras redes que não estão ali naquele universo da Rails, né? Naquele ecossistema. E a gente também consegue se conectar, por exemplo, a várias redes por ele, né? Então, de certa forma, a Núcleo ela fica um pouco agnóstica, né? A gente hoje está na Rails, está usando a Rails, está desenvolvendo em cima da Rails, né? A prioridade é ali, mas a gente pode estar conectado numa Polygon, a gente pode estar conectado numa Rator, né? A gente pode estar conectado no futuro aí numa Midnight, em outros... e justamente trabalhar essa interoperabilidade por aí, né? Entendi. Então, eu acho que tem coisa que transcende ali o nível de protocolo, né? Você começa a ver o que faz sentido, se tecnicamente é viável, se resolve o problema, né? Não dá para ficar muito naquela do, não, porque tem que ser tudo on-chain, porque cara, você tem que resolver, né? Se a forma de resolver o problema agora é assim, vamos resolver. E aí a gente vai evoluindo, né? Porque senão vira aquele FOMO, né? Aquela auto-expectativa de que coisas possíveis impossíveis e imaginárias têm que ser feitas agora, e a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, 2. A gente tem ali uma vaga noção para onde a indústria está caminhando, né? Dá para sentir alguns termômetros, né? Em alguns momentos, mas eu acho que ainda tem muita coisa para avaliar, para construir, né? Sim, e acho que você tá aí claramente numa posição privilegiada de estar junto com um parceiro dentro da Núcleo, nesse sentido, né? Que tem muita coisa já onde você consegue ver eventuais ganhos de eficiência, né, da tokenização e dessa rede nos próprios processos internos, né, Leandro? Então, assim, acho que claramente você pegar casos de uso, no meu ponto de vista, aqui faz muito sentido, porque cara, vamos tocar esse negócio que a gente sabe aqui, que aqui tem chance de ter um ganho considerável. Vamos começar por aqui, né? Depois a gente vê para frente e trata outros casos. Não, e a visão hoje é aquela de rede de propósito específico, né? Então, tipo, como é que a nossa visão na parte de tokenização hoje? É que vão existir redes de propósito específico. Então, hoje a gente está construindo uma rede de propósito específico. A gente pode ter outras, né? E a gente vai construir outras de outros propósitos, para outros propósitos. Mas eu acho que essa visão ela está muito alinhada também com o que a empresa já faz, né? Com o valor que a empresa já agrega, né? E como que a gente avalia essa nova infraestrutura, né? Vamos olhar do ponto de vista tecnológico. Como é que isso realmente é ou não é um componente de evolução para o que já existe lá do outro lado no legado, né? Porque fica muitas vezes esse papo abstrato, né? Não, blockchain, tudo dá para tokenizar tudo, blockchain vai dominar o mundo, vai salvar o mundo. E a gente, quem já está nesse negócio há bastante tempo, já sabe que não é bem assim, né? Ainda tem um componente educacional dentro, né, do próprio TI, né, sobre o assunto, né? Você pega aí os TIs, principalmente de grandes instituições financeiras,
né? Você ainda tem ali uma curva de educar essa turma sobre o assunto, né? Que foi até uma coisa que a gente fez aqui, assim que eu entrei, a gente contratou um treinamento bem legal, né? Para a empresa toda, né? Sobre blockchain, sobre tokenização. Eu não sei se pode falar o nome da empresa, não? Pode, lógico, por favor. Não, foi a Ernst Young, né? Foi até o Jeff aí, que é conhecido nosso, né? Com a Tamila, que deram o treinamento. Foi um treinamento muito bom do ponto de vista de alinhar as expectativas do para que serve aquilo, né? Então a gente fez isso para grande parte da empresa, né? Se eu não estou enganado, até para todo mundo que queria participar. E depois a gente teve um módulo ali mais técnico, mais específico para o meu time e para times técnicos da empresa entenderem como é que se programa um contrato inteligente, né? Aprender a programar em Solidity, para a gente ir criando essa cultura, né? E aqui o tempo todo a gente está fazendo treinamento interno com as áreas, né? Isso vai muito do meu time, né? Por exemplo, semana passada teve com uma área aqui específica que meu time fez um treinamento de blockchain, né? Explicar da onde que veio isso, de onde surgiu, para que serve, o que a gente está construindo aqui. Então, eu acho que esse esse trabalho interno, né, do cliente interno, isso às vezes é tão importante quanto o trabalho do cliente externo, né? Porque senão você monta um negócio e o resto da empresa nem entende o que você está fazendo, né? Então a gente está em todas essas frentes, né? A gente está construindo ali uma infraestrutura, a gente está num componente de educar a empresa, de explicar, né, como isso pode ser usado até para outras áreas que fogem do nosso expertise, né? Verem valor nisso, porque quem vai trazer valor para isso são essas pessoas, né? O cara de um outro setor que explora um outro ativo que a gente às vezes não entende direito como funciona, porque não dá para saber de tudo, e ele chega como e fala, porra, dá para usar blockchain para fazer isso, entendeu? E aí eu acho que é aí que você vai alimentando, né? E essas frentes vão crescendo, os casos de uso vão surgindo, né? E junto com o Drex, de novo, né? O Drex ele vai puxando, eu acho, que essa corda, né, do mercado, né? Você vai vendo ali várias pessoas tentando entender o que é, né? Gera ali um FOMO positivo, né? Mas também gera aquele componente negativo, né? Da galera que chega do nada e começa a inventar Drex as a Service, plataforma Drex, sandbox Drex, e o Drex é um piloto, né? O Banco Central também ainda está descobrindo ali quais são as melhores opções, soluções, né? Não tem nada ali escrito em pedra ainda, né? Os participantes do piloto, né, que nem a gente e as outras instituições, agora vai para a fase 2, vamos testar novos casos de uso. Então, eu acho que tá nesse momento o mercado, né? Está nesse momento. Você consegue construir alguma coisa que, independente do Drex saindo agora, lá para frente, e como ele sair, você consegue operar, né, junto de qualquer outra infraestrutura que nasce. Tá bom. Uma dúvida, como é que você vê a parte de liquidação dentro dessa rede? Você vai precisar de uma moeda lá dentro, né? Um stablecoin, não sei como é que tá isso aí dentro? Como é que é a ideia desse token de liquidação aí? Como é que vocês estão vendo isso, Leandro? A ideia é, assim, o Drex, uma hora, ele vai ser o agente disso tudo, né? Mas enquanto isso não acontece, né, a gente tem algumas frentes aqui com stablecoin, né, tentando entender ali muito do panorama regulatório, né, e de compliance. A gente vem fazendo um trabalho aí com uma stablecoin de real, muito interessante, que a gente agora vai estar começando aí uma prova de conceito, né, um POC, de uma prova de reserva. Então a gente está desenhando junto com eles, da Núclea, né, fazer essa prova de reserva dessa stablecoin. E internamente a gente está montando também uma solução de liquidação, né? Ela já está ali em fase de testes, né? Para ser empilhada, né, na Nuclear Chain. Ela é mais um componente, né? E é até com a MobUp que a gente está construindo essa solução também. Então, inicialmente o depósito vai ser tokenizado, né? A gente vai tokenizar o depósito. A gente, de novo, está entendendo como que se navega, né, com essa questão de ter, de repente, uma stablecoin interna chancelada com todo o espectro ali de compliance, né, jurídico, regulatório,
mas eu vejo caminhando para isso. Tá? A gente tem uma stablecoin interna, lastreada numa liquidez própria ou numa liquidez, né, compartilhada com outras empresas, com outros operadores participantes dessa rede, ou até usar uma própria stablecoin como essa que a gente está conversando, né, desenhando aí essa prova de reserva, como uma moeda dali de dentro, porque ela vai estar toda bonitinha, né, regulatoriamente, na parte de governança, na parte jurídica, né, a gente já fez aqui várias rodadas aqui com o jurídico até, sobre, né, esse ponto, com escritórios até externos, né, que dão suporte para a gente, para eles, mas não tem como fugir, né, você tem que ter algum dinheiro tokenizado ali, né, alguma referência de valor. Né? Para você tokenizar, é aquele que vai fazer a ponte de tudo, né? Então, assim, você tem que ter uma moeda, não sei o que de moeda stablecoin, você tem vários nomes aí, mas alguma referência ali dentro de preço até para tudo, né, Leandro? Você comentou lá. Na liquidação, inicialmente, você tem ali uma referência do depósito, né? Você tem o depósito lá de fiduciário numa conta e esse depósito é tokenizado, ele pode ser qualquer coisa que a gente chamar lá dentro. Né? Não deixa de ser uma stablecoin, do ponto de vista ali amplo, né? É um token que referencia o depósito tokenizado. É um depósito tokenizado. E ali, em cima disso, a gente vai começar a evoluir essa questão da stablecoin, né? Na verdade, são frentes paralelas, né? A liquidação, ela segue o Proof of Reserve, né, que a gente está fazendo com essa stable, e assim, tentando entender, né, como é que a gente expande esse caso de uso para outros serviços. Né, porque você tendo uma stable ali, você consegue pensar, né, em serviços assim, mais ali do lado Web3, né, blockchain, DeFi, né, no CeFi, com os bancos participando, trazendo ali liquidez para dentro disso. Sim. A dúvida, eu entendo assim, um pouco da discussão que você deve estar tendo é um pouco aquela, vamos desenvolver uma coisa interna, onde a gente faça a prova de reserva do depósito bancário aqui dentro, a gente vai usar um terceiro e vai checar se o cara vai estar fazendo também, né? Então, essa discussão é uma discussão bem válida e acho que vai ter muitas soluções aí, né? Porque, na verdade, essa stable, ela hoje tem uma auditoria, né? Tem uma frequência dessa auditoria para verificar os fundos. Então, a gente, basicamente, o que vai fazer a Núcleo já é um terceiro de confiança do mercado. Então, a gente está criando mecanismos onde a gente vai monitorar essa conta, né, das reservas, né, fiduciárias, vai monitorar a emissão, né, na blockchain pública, e se emitir aqui dentro, também aqui dentro, e vai criar um certificado, uma prova de reserva. Essa prova de reserva ela vai ser registrada na nossa rede. Né? E esse hash vai ser público, a gente vai disponibilizar isso publicamente. Ou eles vão colocar no site deles, ou a gente vai colocar no nosso, mas é como se fosse a mesma ideia do selo núcleo, né, da tokenização que a gente tem agora com a Amify, por exemplo. Né? A Amify, tudo que ela registra, né, que ela tokeniza, né, de duplicata aqui dentro, a gente gera um selo, esse selo está diretamente atrelado ao rastro da transação, ele tem todas as informações daqui de dentro, né, para mostrar que aquele token realmente ele está na rede da Núcleo, né? E para o mundo ele pode fazer um sintético usando uma rede pública, criando, né, um wrapped ali para esse token daqui de dentro, né, ser ali o lastro, né, a validação. Tá bom. Que é o registro, né, no fim do dia. Então, que no final das contas é um registro na rede de vocês, né? Um carimbo do registro, né? Você comentou lá no começo, Leandro, da parte de contratação, né? De que vocês fizeram alguma coisa diferente, até para contratar, etc. Eu queria ouvir um pouco dessa história que você desenvolvesse aí, que você comentou na parte de contratação de pessoas. E, assim, um pouco da tua visão, quão fácil ou difícil está contratar pessoas para esse ambiente aí de desenvolvimento em redes de DLT ou blockchain? Olha, eu não tive dificuldade para contratar, eu tive dificuldade para receber muito candidato, é diferente. Né? Eu inicialmente estava contratando ali para desenvolvimento, né? Porque a gente começou a montar o time com pessoas que já estavam também na empresa. Eu acho que eu dei bastante sorte, né? Que assim, meu time tem, bom, você me conhece, né? Eu sou exigente para caramba.
ele tem um nível ali muito alto, né? Mas, por exemplo, meus desenvolvedores, eles não vieram de blockchain, né? A gente optou por contratar desenvolvedores de outras linguagens, né? Outras coisas, né? Até porque você tem muita gente já até, né, que programa ali em Solidity, etc. Mas eu vejo que tem muita gente que está indo direto para isso, que não entende todo um resto que vem atrás, né? Então, se ser desenvolvedor, se programar, não é só você botar código, né? Código o ChatGPT também faz, né? É você entender uma série de outras coisas que estão ali por trás. Você tem lógica de programação, você tem uma experiência com outros tipos de serviços, né? Você tem que ter experiência ali com outras plataformas, com outros tipos de sistemas, etc. Então, eu olhei muito isso. Como a gente estava contratando, né, até a Ernst Young para esse treinamento mais específico, né? O que a gente fez foi ali uma maratona, né, um intensivão, né? Eu brinco, é o intensivão do Jeff. E a gente fez um intensivão de Solid com a turma, mas em paralelo eles já estavam participando da criação do projeto, né? O projeto ele começou ali no finalzinho de dezembro, a fase ali de discovery, né, de estruturação. Meu time começou no início do ano e eles já pegaram ali o que estava acontecendo de desenvolvimento, de implementação, de integração, né? E cara, nada como um hands-on, né? Num momento de loucura. Então, e aprendem rápido. Então, a gente foi muito por esse caminho, né? De buscar uma mão de obra ali com a cabeça mais vazia, um pouco né, de tokenzinho, de projeto que não dá em nada, de joguinho Web3, né? Com uma cabeça ali mais aberta para entender realmente o que dá para fazer aqui que faz sentido, né? Mas hoje, por exemplo, você já consegue, né, encontrar. Eu acho que tem uma oferta maior. É engraçado como, tipo, de mês a mês isso vai aumentando absurdamente, né? Mas da mesma maneira que ele aumenta a quantidade de pessoas que eu observo que estão se interessando, estudando, né? Eu digo, gente que já era de desenvolvimento, o cara que já era desenvolvedor entrando nessa parte de blockchain, né? Cada vez eu vejo mais. É fácil essa transição. Deixa eu até explorar um pouco esse ponto teu, André. É fácil para quem já faz alguma coisa em Python, alguma outra coisa, vir para a Solidity aprender? É tranquilo isso, é uma migração fácil. É bem mais, né? Um cara que sabe ali um Java, um Pythonzinho, ele tem uma noção ali de construção de sistema, né? Da parte do back-end, de integração, né? Eu acho que facilita bastante, né? Java principalmente, né? Mas você tem uma coisa que eu venho notando é que a demanda do mercado está crescendo e por mais que esteja aumentando também o número de desenvolvedores, né? Às vezes até que entendem, mas não têm experiência ainda, né? Eu acho que tem muito esse ponto também. A gente vive num mercado, às vezes, que quer 10... O cara quer 20 anos de experiência em Solidity, né? Eu já vi isso. Tá? A linguagem nem tem isso, né? O cara contratando 20 anos de experiência em Solidity. Quem fez o erro ali, eu não sei, mas... Não dá, você tem que, eu acho que está justamente no momento que você tem que olhar o que o cara já tem, o que ele já entende, né? E aprender Solidity dali não é nada assim tão complexo, o básico, né? Eu vou arrumar hater aqui da galera de desenvolvimento. Mas depois você vai ganhando complexidade. Porque o grande lance é esse. Hoje não tem essa complexidade toda ainda para coisas que estão sendo construídas do zero, né? Você vai acompanhando esse conhecimento junto com o crescimento do produto, né? Do projeto. Mas eu vejo esse gap, né? Tipo, tem muita empresa, né? A gente trabalha aqui com fornecedores, etc., às vezes até de mão de obra terceirizada, que está difícil de encontrar, né? Aí a pergunta, eu não sei se o cara que está sendo muito exigente ou se ele está, né, realmente não está encontrando, né? Mas você já tem, eu acho que uma oferta muito melhor do que você tinha no início do ano. E que você tinha 6 meses antes, entendeu? E antes. Vai melhorando, né? É natural, né? Eu acho que as coisas elas vão acelerando. E, de novo, o Drex. Eu acho que o negócio do Drex ele puxou muita gente,
né, técnica, que estava ali fazendo outras coisas dentro do mercado financeiro, a se interessar, a programar, não só em Solidity, mas em Rust, em Go, né, até estudar de novo TypeScript, né, você começar a ver coisas que estão naquele ecossistema ali para entender, né? Porque não é só também entender como que programa, você tem que entender da tecnologia, né? Você tem um passo antes ali que você tem que entender para que serve aquele negócio, né? Como é que funciona. Mas não, eu não acho que é como lá em 2018, 2019, mas não. Em 2022. Acho que você já consegue encontrar uma galera boa aí. Eu já começo a receber, assim, voluntariamente, mensagens no LinkedIn, né? Sem ser aquelas de spam, né? O cara te oferecendo alguma coisa com o link do Calendly. Mas falando, olha, eu tô na faculdade, estou interessado, estou estudando sobre isso, comecei a programar, já tem ali alguma coisa no GitHub, né? Você já vê uma molecada ali se movimentando para isso, entendeu? Tipo, já querendo, vendo que, pô, tem negócio aí. Boa, boa. Olhando agora, duas coisas que eu queria ver contigo. A primeira é, pegando essa rede da Núcleo agora e olhando, sei lá, 5, 10 anos para frente, né? O que te deixaria feliz de falar assim, cara, essa rede hoje está fazendo isso, ela está tendo esse impacto de mercado. O que seria, em outras palavras, o que você consideraria ser sucesso da implementação dessa rede Núcleo blockchain daqui 5, 10 anos? Eu acho que sucesso vamos quebrar esse teu daqui a 10 anos aí, vamos botar aí médio prazo e longo prazo. Eu acho que no médio prazo a gente conseguir mostrar, né, que essa tecnologia, né, isso como infraestrutura, como plataforma, agrega valor ali no core business da Núcleo, né? Tipo, agrega de forma real, ou de um caráter evolutivo do que já existe em algumas partes, tá? Eu acho que ainda é muito cedo para querer achar que não, isso aqui vai ser tudo e o resto vai ser desligado da tomada, que é aquele papo que a gente também já teve, né? Que não é bem assim que a banda toca, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, inclusive na própria tecnologia, né? De blockchain e tal. Mas eu vejo essa percepção de valor, né? Tipo, como infraestrutura plataforma. Por outro lado, uma possibilidade de atrair novos serviços e novos negócios para a Núcleo, né? Tipo, aquilo agregar valor como áreas e talvez produtos ou aplicações que antes, com a infraestrutura do legado, realmente não são possíveis, né? Você só consegue abrir com o uso de uma DLT, com o uso de uma blockchain. Eu acho que são esses caminhos, essa é a nossa visão hoje, né? Como a gente, tipo, no médio prazo ali, a gente, vamos falar aqui daqui a 5 anos, a gente quer olhar e falar, pô, a gente conseguiu montar todas essas caixinhas aqui, uma em cima da outra e deu certo, né? Para frente, né, eu acho que cada vez mais essas redes, né, elas vão começar, a história da internet intranet, né? Essas intranets, né, essas DLTs, elas vão começar a existir naturalmente nas empresas, né, nos bancos, nas instituições financeiras. E de alguma forma, tudo vai ter que se falar, né, ou pelo Drex, ou por algum outro ponto de interoperabilidade, né, ou vários, né? Então, eu acredito muito que essas redes vão ser híbridas, né? Você não vai ter ali, eu acho que aquela ilusão da descentralização, né, que a centralização é possível, que, cara, não tem nem mais paciência para discutir com a galera que entra nessa vibe de, não, descentralização. Você tem que ter um pouco ali, eu acho que de bom senso, né? E quem começa a falar muito que dá para fazer, que é assim, que é assado, nunca trabalhou num banco, nunca trabalhou no mercado financeiro, nunca, ou então não entendeu ainda para que serve isso, né? Então, eu acho que você não tem que ser radical. Eu acho que a gente, de novo, tem que encontrar papéis, né? Você tem uma função ali, por exemplo, as plataformas que a gente tem no legado hoje são plataformas de altíssima disponibilidade, né? Os sistemas de banco, né? Você tem coisas ali que não vai ser substituído do dia para a noite, talvez nem seja, né? Mas isso pode trazer um componente de evolução, né? Ela pode agregar um valor em cima daquilo que já existe, que também está evoluindo para outro lado, né?
Eu acho que falta muito, principalmente no mercado, né? Eu vi isso muito com fornecedor, né? Na época da RFP. Não, porque blockchain que você vai desligar o seu Oracle. Eu falei, cara, eu ouvia cada coisa assim que eu falava, gente, peraí, vamos dar um passo para trás, né? Vamos analisar esse negócio, né? Eu sou fã da tecnologia, né, você me conhece, eu estou nessa já há muito tempo. Eu já joguei no lado descentralizado também, muito, mas eu realmente não consigo ter essa visão de que tudo vai para um lugar público que não é de ninguém e que, entendeu, ninguém controla, né? Volta aquela brincadeira que eu sempre falo, né? Que todo mundo é anarcocapitalista até perder a chave privada, né? Então você tem muita coisa ali que está evoluindo nesse sentido, né? Que não necessariamente é ruim, né? Você centralizar. E só resumindo, né? Eu vejo ali em 10 anos redes híbridas, né? É a minha visão. Daqui a 10 anos eu vou assistir esse vídeo e a gente vai descobrir se eu estava certo ou se eu estava errado. Não, o bom de estar gravado em vídeo é por causa disso, né? A gente consegue na frente do horário e falar um monte de besteira aí, né? Mas eu acho que a gente está caminhando já para esse momento de rede híbrida, né? E talvez até o uso de rede pública de uma forma mais eficaz, né? Eu acho que essa proposta da Rails é muito legal, né? Que é uma rede pública com KYC, né? Exato. Até pegar esse teu ponto aí, que era a segunda pergunta que eu tinha, né? A gente tem muita coisa hoje, vamos todo mundo na intranet, mas talvez vai virar internet lá atrás, aquela história de vamos fazer as redes privadas para depois virar uma rede pública, coisa. E uma das coisas que sempre falam quando a gente vai para a rede pública, falsa privacidade, a pseudo-privacidade que a gente tem e tal. E uma outra tecnologia que vem aí relativamente nova é a parte do ZK, né? Zero Knowledge, que em tese resolveria isso daqui, e a gente poderia, sim, utilizar a rede pública com privacidade, coisa e tal. E eu sei que a gente tem algumas discussões em relação a isso no grupo. Eu queria ouvir um pouco dessa tua visão. Como é que você vê a ZK, ou Zero Knowledge, nesse ambiente? É uma coisa que já pode ser implementada, é uma coisa que ainda está muito aí na infância, ainda precisa de muito teste ainda no ambiente descentralizado para começar a puxar para o outro lado. Como é que você tem tua visão em relação a isso hoje, Leandro? Eu falo muito isso. Eu acho que a tecnologia é super válida, eu gosto, tá? É um dos temas que eu mais adoro ali, que eu mais leio, né? Estudo, que é essa parte da criptografia, que eu me interesso mais. Você hoje já consegue usar ZK, né? Na verdade, ZK é meio que é o que tem, né? É o que ali dá para realmente usar, né? O fundamento, né, do Zero Knowledge. Mas você vê, eu acho que eu mandei até essa semana ou na outra, num dos grupos lá que a gente está, né? Eu vou até colocar na descrição depois o link para esse artigo, que eu achei bem interessante. Você tem ainda muito problema. Não tem muito, mas você tem problema de segurança, você tem problema de estabilidade, você tem problema de escalabilidade, né? Uma coisa que de novo, né? Eu acho que não dá para ter nada escrito em pedra ainda. Né? A gente tem que montar, e assim, eu olhando agora como núcleo, como instituição, né, de mercado financeiro, como uma empresa ali que cria sistemas de alta disponibilidade, né, de alta escalabilidade, interoperabilidade, etc. Eu preciso pensar muito nesses componentes, né? Tipo, e se isso não der certo? Como é que eu mudo rápido? Né? Então, tipo, uma das ideias da gente ter construído esse orquestrador, né, que é um middleware ali no meio do caminho, né, entre a blockchain e o legado, né, e que faz toda essa orquestração, né, do que está acontecendo naquele ambiente, para me dar mais facilidade de movimentar se precisar, né? Eu espero que eu não precise, mas se precisar, ele está sendo construído por causa disso. Né? Mas eu vejo assim que ZK hoje é o caminho que tem, né? Se você quer isso funcionando on-chain. Né? Se você quer tirar parte do componente de privacidade e deixar ele off-chain, aí você tem milhões de outras soluções, que é uma coisa que a gente tem estudado aqui. Né? Inclusive no próprio orquestrador. Ele tem um componente de privacidade e interoperabilidade que ele interage com as redes, mantendo isso sem usar a ZK. Né? Só que
É o Web 2. Ligado? É, o off-chain. Ah, mas aí não serve, não é descentralizado, né? Mas por que é, né? A história, a gente está construindo uma rede distribuída, né? A descentralização é relativa, né? A gente quer distribuir essa rede, a gente quer ampliar, né? A gente está conversando até com outras IMFs, está conversando até com empresas lá fora, né? Que né, acharam um projeto assim bem de vanguarda, bem interessante, outras clearing houses, né? Outras registradoras, trabalhando junto, né? Com essas empresas para entender como é que a gente interconecta essas coisas, essas redes, né, a deles com a nossa, e aí começar a testar novos casos de uso. Eu acho que a gente está nesse momento, né? Bom, respondendo a história de ZK, é legal, funciona, né? Pessoal aí depois comenta aí no vídeo, né? Mas a minha impressão é que ainda tem muito problema de escalabilidade, né? Então isso te freia um pouco, né? As transações elas demoram mais, fica mais pesado. Né? Você já tem mecanismos ali de melhorar, você tem como separar canais, né? Tem projetos legais olhando isso, como o do Magaldi lá, a Midnight, né? Vale até muito a pena olhar o que está sendo feito ali nessa parte. Mas, de novo, é uma evolução, né? A gente está naquela versão 0.1, cara. Eu acho que a gente não está nem na 1.0, né? Muita coisa para... muita água para dar dessa ponte. Quando você fala de privacidade, você não tem questão só técnica, né, de ZK, de não é ZK. Você tem questões ali de regulatórias, né? Você tem questão legal, né? Que não, LGPD, né? Ela abstrai a tecnologia e por mais que a tecnologia resolva uma parte, ela não resolve todas, né? Eu acho que isso, inclusive, é o desafio de privacidade do Drex, que muita gente ainda não captou completamente, que não é só ali a privacidade na camada tecnológica, né? Mas é a privacidade na parte de governança, né? Você tem a questão do sigilo bancário, você tem uma série de outros pontos ali, né, que você precisa ver se essas tecnologias, né, esses meios, são compatíveis para esses fins, né? Eu acho que é muito por aí. Tá bom. Leandro, tem mais ou menos um tempo aqui que eu gosto de ficar, a gente já está chegando perto dele. Eu queria te deixar agora um espaço para você dar uma mensagem final e onde que o pessoal continua essa conversa contigo. Bom, eu sou ali relativamente ativo no LinkedIn, né? O LinkedIn, né, ali que a gente brinca, né? Mas eu gosto de escrever, eu não tenho tido muito tempo para isso ultimamente, né? Mas eu estou sempre por ali, olhando o que está acontecendo. Pode me procurar por lá. A gente aqui está num momento agora de muito trabalho, né, para justamente colocar todos esses casos de uso que a gente precisa agora com a rede, né, em produção. Fazer um onboarding, né, como a gente fala aí, de outras instituições que já estão ali na esteira. Então, o ano tá... A gente brinca às vezes aqui, eu e o César, né, que é ano de cachorro, né? Tipo, você tá um ano... Vai fazer um ano que eu tô na Núclea, né? Parece que eu tô há 7. Porque é non-stop, mas é como tem que ser agora, entendeu? Agora não dá para ver isso depois, é agora, né? E a gente tem aqui a sorte, eu acho, de ter um time, né? Ter ali uma tribo que a gente trabalha muito bem. A gente não tem muita gente, né? A gente é bem enxuto. A gente tem parceiros bons, né? Que entregam, como a MobUp e a Parfim, né? Que a gente está bem ali satisfeito com o dia a dia, né? A gente tem um ritmo ali muito intenso, né, de projeto, de frentes, que não são só técnicas, né, muitas vezes são ali de negócios, né, muita coisa ali do lado do César até, para digerir, como se a gente conseguir arredondar a bola, entender como é que isso encaixa aqui, onde encaixa, como que a gente faz, mas tá indo bem, tá interessante, né? Tá, é muita coisa para fazer agora, tem muito mato para cortar. Boa. Com isso a gente encerra. Leandro, muito obrigado aí e boa sorte nesse projeto. Daqui a pouco a gente volta aqui para conversar a terceira vez. Faz um daqui a um ano aí para ver em que pé ficou. É isso aí. Revisão das previsões. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo. Obrigado aí, cara. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.